A sogra de Alexei contava os dias ansiosa pelo divórcio do filho, convencida de que todo o patrimônio ficaria com ele. Mas havia um detalhe crucial que ela ignorava por completo. Antes de seguirmos, imagine por um instante, quantas mulheres já se viram presas entre o amor e a ambição, entre a família que construíram e a que a sufoca. Irina tinha apenas 32 anos, mas o reflexo no espelho revelava uma mulher muito mais velha que sua idade, não pelos anos, mas pelo peso de 6 anos de casamento com Alexei. Aquela união que deveria ter sido feita de sonhos e cumplicidade transformou-se em uma rotina exaustiva, onde os dias se arrastavam entre o parque infantil e o fogão. Ela, uma designer de interiores brilhante e promissora, viu-se reduzida a uma sombra de si mesma. Uma dona de casa cujo maior desafio era conciliar as refeições do filho com as expectativas de um marido cada vez mais distante. No início, tudo parecia diferente. Alexei era um empreendedor cheio de ideias, com energia contagiante e um futuro promissor na construção civil. Irina, encantada por sua visão, não hesitou. Vendeu seu apartamento, investiu cada centavo no negócio e na casa que sonhavam juntos. Acreditava piamente naquele projeto de vida a dois. Mas a realidade, como costuma ser, foi implacável. O negócio prosperou sim, e trouxe conforto material, mas junto com ele veio o distanciamento. Alexei passou a chegar em casa exausto, irritado, absorvido por um mundo que já não incluía Irina. As conversas se esvaíram, os olhares se tornaram frios e as noites, antes preenchidas por planos, agora eram dominadas pelo silêncio e pela tela iluminada do celular. Desde o primeiro dia, porém, havia um obstáculo ainda maior que o cansaço ou a rotina. Tatiana Nikolaevna, a sogra. Uma mulher de personalidade forte, acostumada a controlar cada passo do filho, via em Irina não uma nora, mas uma intrusa, uma caçadora de fortunas que ousara roubar seu menino. Não perdia a oportunidade para lembrar, com um sorriso falso, do sacrifício que a família de Alexei teria feito para garantir o conforto de Irina, esquecendo-se convenientemente de que foi ela, Irina, quem injetou seu próprio dinheiro e suor naquele mesmo negócio que agora sustentava a todos. Você deveria ser grata, Irina repetia Tatiana com doçura venenosa. Alexei poderia ter arrumado uma noiva muito melhor, mas ele é bom demais, tem pena dos outros. Irina engolia cada palavra, cada humilhação, na esperança de que o tempo mudasse as coisas. Talvez Tatiana enxergasse finalmente seu amor por Alexei e pelo neto. Mas os anos passaram, e a sogra continuou a mesma, implacável manipuladora, decidida a manter o filho sob seu controle. E Alexei, cada vez mais influenciado por ela, afastava-se ainda mais. Deixou de consultar Irina sobre o negócio, de compartilhar suas angústias, de enxergá-la como parceira. Até que uma noite, quando ele chegou tarde mais uma vez, algo dentro de Irina se rompeu. Precisamos conversar, Alexei, disse ela, tentando manter a voz firme apesar do nó na garganta. Estou cansado, Ira. Amanhã, respondeu ele, sem tirar os olhos do celular. Não, Alexei. Amanhã pode ser tarde. Sinto que estamos perdendo algo, que está tudo errado. Ele finalmente olhou para ela, com um suspiro de quem já não quer mais lutar. O que você quer ouvir, Ira? Que estou exausto. Da empresa de você, dessa rotina sem fim? De mim? Repetiu ela, a voz falhando. Sim, de você. Explodiu ele, como se uma barragem tivesse se rompido. Você mudou. Antes você era vibrante, cheia de ideias. Agora só fala do nosso filho e das contas da casa. Onde está a Irina que eu amei? Ela ficou em silêncio, porque no fundo sabia que ele tinha razão, mas não da forma que imaginava. Sim, ela havia mudado, mas por ele e pelo filho, pelo futuro que juraram construir juntos. Eu abri mão da minha carreira por você, por nós, disse, segurando as lágrimas. Pensei que era o que você queria. Eu nunca te pedi isso, retrucou ele frio. Foi você quem decidiu ficar em casa. Foi então que Tatiana apareceu na porta, como um abutre que fareja a carniça. Não discuta com ele, Alexei, interveio com a autoridade de quem sempre soube que aquele momento chegaria. Ela só quer chamar atenção. Você já faz demais por essa mulher. Irina olhou para a sogra com um ódio que jamais imaginara sentir. Sabia que era ela, Tatiana, quem orquestrava tudo. O divórcio, a separação, a tentativa de reconquistar o filho como se ele fosse um troféu. Mas não desta vez. Isso não é da sua conta, Tatiana Nikolaevna, disse Irina, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Claro que é. Rebateu a sogra, os olhos brilhando de triunfo. Não vou permitir que você destrua a vida do meu filho. Casou com ele só pelo dinheiro, e agora que ele tem sucesso, quer levar metade? Não é verdade. Irina quase gritou. Eu amava. Amava? Tatiana sorriu, cruel. Amava o dinheiro dele.
E agora que ele vale mais, quer sua parte? Chega! Alexei ergueu a voz, como se só então percebesse o quão feio tudo havia ficado. Estou cansado dessas brigas. Quero o divórcio. As palavras caíram como uma lâmina. Irina sempre temeu aquele momento, mas no fundo sabia que ele era inevitável. Respirou fundo, ergueu o queixo e disse, com uma calma que nem ela mesma reconheceu. Se é o que você quer, Alexei, então está bem. Aceito o divórcio. Ele e Tatiana trocaram um olhar de surpresa. Esperavam lágrimas, súplicas, uma mulher desesperada se agarrando a migalhas. Mas Irina não daria esse gostinho a eles. Não se humilharia. Não viveria mais à sombra de uma sogra dominadora e de um marido que esqueceu como era lutar por ela. Naquela noite, deitada na cama, Irina não chorou. Pelo contrário, reviu cada passo que a trouxe até ali. Lembrou-se de como ajudou Alexei a tirar o negócio do papel, de como desenhou os primeiros escritórios da empresa, negociou com clientes, redigiu contratos. Não era apenas uma esposa, era uma sócia, uma peça fundamental naquele império que agora tentavam lhe roubar. Recordou-se das palavras de Viktor Stepanovich, pai de Alexei, o único que reconhecia seu valor. Você é nossa salvadora, Irina. Sem você nada disso existiria. Sabia que ele, fraco e submisso à esposa, não interferiria no conflito, mas também não se oporia quando ela lutasse pelo que era seu por direito. E foi então que algo dentro dela despertou. Não mais a mulher frágil que engolia ofensas, mas a profissional competente, a mãe determinada, a mulher que um dia foi dona de seu próprio destino. O divórcio seria doloroso, sim, mas ela não temia mais o futuro. Sabia que reconstruiria sua vida, não como uma vítima, mas como uma vencedora. E desta vez ninguém, nem mesmo Tatiana Nikolaevna, a impediria. Enquanto isso, no escritório de Alexei, a sogra sentava-se à sua frente, o rosto iluminado pelas faixas de sol que cortavam as persianas. Seu sorriso era de quem já comemorava a vitória. Não se preocupe, meu filho, disse a voz cheia de uma confiança que sempre convenceu Alexei de que ela sabia o que era melhor. Está tudo no seu nome. Ela não levará nada. Você não esqueceu como arrumamos tudo, não é? Alexei, apesar do ar seguro, sentiu um incômodo no peito. Não gostava da forma como a mãe falava de Irina, como se ela fosse uma inimiga a ser aniquilada. Mas afugentou o pensamento. Afinal, a mãe sempre esteve certa. E se ela dizia que tudo daria certo, era porque assim seria. Claro, mãe, respondeu, enquanto uma sombra de dúvida, pequena mas persistente, começava a se formar em sua mente. Alexei forçou um tom firme na voz, como se pudesse convencer a si mesmo tanto quanto a mãe. Eu me lembro de tudo, mãe. Cada detalhe. Tatiana Nikolaevna assentiu satisfeita, com aquele sorriso que sempre antecedia suas vitórias. Ótimo. A chave agora era agir rápido, sem hesitação. Não dê a ela nem um segundo de respiro. Com essas palavras, levantou-se com a elegância de quem já havia vencido a batalha antes mesmo de ela começar. Dirigiu-se à porta, lançando um último olhar de cumplicidade ao filho. Nosso advogado cuidará de tudo com maestria. Não se preocupe, Alexei. Nós sempre cuidamos de você. Quando a porta se fechou atrás dela, Alexei sentiu um alívio misturado a uma pontada de ansiedade. Não era medo, nunca poderia ser medo. Era apenas a sensação de que algo escapava ao seu controle, como uma peça de xadrez que se movia sozinha no tabuleiro. Pegou o telefone e descou o número do advogado. Precisava ouvir mais uma vez que tudo estava sob controle. Que Irina não passava de uma peça descartável, cujo valor ele mesmo havia subestimado por anos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Irina fechava a porta do apartamento que já não era seu com um clique seco, definitivo. A mala pequena ao seu lado continha apenas o essencial, roupas, documentos, uma fotografia amarelada de um tempo em que ainda acreditava em finais felizes. Olhou uma última vez para a sala, onde o sofá guardava a marca de seu corpo em noites de insônia, onde a mesa da cozinha ainda exibia uma mancha de vinho de uma celebração que nunca aconteceu. Respirou fundo. Não havia espaço para lágrimas, nem para gritos. Apenas para a certeza de que, ao cruzar aquele limiar, ela deixava para trás não apenas um homem, mas uma versão de si mesma que já não existia mais. O táxi a levou até o apartamento de Natália, sua amiga de longa data, cujo abraço apertado foi o primeiro gesto de acolhida que recebeu em semanas. Ira, o que aconteceu? Você está pálida como um fantasma, Natália segurou seus braços, examinando-a com olhos cheios de preocupação genuína. Irina sentou-se à mesa da cozinha, onde uma xícara de chá fumegante esperava por ela. E então, pela primeira vez, deixou as palavras fluírem sem filtros. Contou tudo, as promessas não cumpridas, os cheques assinados em branco, as noites em que seu trabalho era invisível aos olhos de Alexei,
mas vital para o sucesso que ele agora reclamava como exclusivamente seu. Natália ouviu em silêncio, interrompendo apenas para soltar um filha da puta abaixo quando Irina mencionou a interferência de Tatiana Nikolaevna. Eu sabia que aquela cobra ia te engolir viva. Natália cerrou os punhos. Mas você não vai se curvar, entendeu? Você tem provas. Você construiu aquele império tanto quanto ele. Irina sentiu, sentindo uma faísca de determinação acender dentro dela. Eu sei. Só não sabia por onde começar. Começa pelos documentos. Natália empurrou um bloco de notas em sua direção. Tudo. Contratos, extratos bancários, recibos, e-mails, qualquer coisa que prove que você investiu dinheiro, tempo ou suor naquele negócio. E naquela casa. Porque eu juro que ela não vai ficar com tudo enquanto você sai de mãos vazias. Nos dias seguintes, Irina mergulhou em caixas empoeiradas e pastas esquecidas. Cada papel que encontrava era uma peça de um quebra-cabeça que aos poucos revelava a verdade. O dinheiro da venda de seu apartamento, depositado na conta da empresa quando Alexei ainda sonhava pequeno, as madrugadas em que ela mesma fazia a contabilidade enquanto ele dormia, os cheques assinados com sua própria assinatura, autorizando pagamentos que mantinham o negócio de pé. Tudo estava ali, preto no branco. Tudo contava. Com as provas em mãos, procurou a advogada indicada por Natália, uma mulher de olhar afiado e postura inabalável, especializada em desmontar homens que achavam que podiam apagar suas esposas da história. Na primeira reunião, enquanto a advogada folheava os documentos, Irina viu pela primeira vez em meses um lampejo de justiça no horizonte. Você tem um caso sólido, a advogada fechou a pasta com um gesto decisivo. Esses documentos provam seu envolvimento financeiro e operacional no negócio. Vamos entrar com uma contestação, exigindo a divisão dos bens como propriedade conjunta. Eles acham que você é só uma doninha que assinou papéis? Vamos mostrar que você era a coluna vertebral daquele império. Pela primeira vez em muito tempo, Irina sentiu algo além de raiva ou resignação. Sentiu esperança. E depois lutamos, a advogada sorriu, não com doçura, mas com a satisfação de quem já havia vencido batalhas assim. E ganhamos. Enquanto Irina saía do escritório com uma lista de próximos passos, Alexei, em sua bolha de arrogância, comemorava com seu advogado a suposta vitória fácil. Ela não tem nada, o homem ri ajustando a gravata. Tudo está no nome dele. Ela era só uma dona de casa bonita, nada mais. Alexei sorriu, relaxando nos sofás de couro de seu escritório. Eu sempre soube que ela não teria coragem de lutar. Mas Irina já não era a mesma mulher que ele havia deixado para trás. E quando o processo chegou às suas mãos com a notificação de uma contestação que exigia a divisão de tudo à empresa, a casa, os ativos que ele julgava intocáveis, Alexei sentiu o chão tremendo sob seus pés pela primeira vez. No tribunal, enquanto ele se espalhava na cadeira com um sorriso presunçoso e Tatiana Nikolaevna lançava olhares venenosos, Irina entrou com a postura ereta de quem já havia perdido tudo e, portanto, não tinha mais nada a temer. Seu advogado, Dmitri, levantou-se com uma calma que fez o silêncio na sala se tornar quase físico. Excelência, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Nosso posicionamento é claro. O patrimônio em questão é fruto do trabalho conjunto. E temos as provas. Com um gesto, ele começou a apresentar os documentos, extratos que mostravam transferências de Irina para a empresa, contratos com sua assinatura, registros de propriedades onde seu nome havia sido convenientemente omitido. Alexei engoliu em seco. A confiança que o sustentava começou a rachar, e Irina, pela primeira vez, permitiu-se sorrir. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de quem finalmente segura a faca pelo cabo. Dmitri não perdeu tempo. Com a precisão de um cirurgião que expõe cada nervo vital, ele exibiu o acordo autenticado em cartório, aquele em que Irina, anos antes, renunciara à sua parte no apartamento em troca de cotas na construção da casa familiar, financiada com os recursos da empresa. Ou seja, ressaltou com um gesto cortante com o dinheiro dela. Os documentos não deixavam dúvidas, Irina não fora apenas uma espectadora do sucesso do marido. Ela investira seu próprio capital, arriscando ao lado de Alexei quando a empresa ainda era um projeto frágil, uma aposta contra todas as probabilidades. Mas Dmitri não parou por aí. Ele desdobrou sobre a mesa provas ainda mais contundentes, registros de ligações e e-mails onde Irina negociava com fornecedores, rascunhos de contratos com anotações em sua letra miúda, relatórios financeiros com sua assinatura autorizando despesas estratégicas. Ela não apenas colocou dinheiro, declarou, enquanto os olhos do juiz se estreitavam em atenção. Ela trabalhou, gerenciou, salvou essa empresa de ruínas mais de uma vez. Um cheque assinado por ela para cobrir um déficit emergencial.
Uma planilha com projeções que anos depois se revelariam visionárias. Uma carta de um parceiro estrangeiro elogiando sua habilidade incomum para fechar acordos sob pressão. Tatiana Nikolaevna tentou interromper, sua voz aguda cortando o ar como uma lâmina enferrujada. Isso é uma farsa. Ela só queria se aproveitar de nós. Sempre foi ambiciosa, calculista. Mas o juiz silenciou-a com um único golpe do martelo, seco e final. Senhora, seu momento virá. Agora permitam que o advogado conclua. O tom não admitia réplica. Dmitri, impassível, prosseguiu. Ele apresentou extratos bancários que mostravam transferências mensais de Irina para contas da empresa nos primeiros anos, quando os lucros eram magros e o fluxo de caixa, uma corda bamba. Ela abriu mão de seu salário como advogada para injetar capital aqui, apontou, enquanto Alexei sentia o suor escorrer pela nuca. Enquanto o senhor viajava a trabalho, ela ficava até altas horas revisando contratos, garantindo que cada vírgula protegesse seu negócio. As palavras ecoavam como acusações. Pela primeira vez, Alexei viu os anos passados sob uma luz cruel, as noites em que chegara tarde e encontrara Irina ainda à mesa da sala, rodeada de papéis, as vezes em que ela cancelara compromissos pessoais para acompanhá-lo a reuniões, até mesmo a maneira como, sorrindo, ela desculpava sua ausência com "Não se preocupe, eu resolvo". O advogado de Alexei tentou contra-atacar, mas seus argumentos soavam ocos diante da montanha de provas. Esses valores são irrisórios comparados ao volume da empresa, meritíssimo. Insistiu, enquanto folheava documentos com dedos trêmulos. A senhora Irina apenas cumpriu seu dever conjugal. A palavra dever pairou no ar como um insulto. O juiz ergueu uma sobrancelha, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer réplica. Foi então que Viktor Stepanovich, pai de Alexei, pediu a palavra. O velho, sempre tão reservado, levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala. Sua voz, rouca pelo tempo e pelos cigarros, quebrou o protocolo do tribunal. Eu conheço essa mulher há mais de uma década, começou, olhando diretamente para o juiz. Ela salvou meu filho de si mesmo mais vezes do que ele é capaz de admitir. Quando os bancos recusaram empréstimos, foi ela quem encontrou investidores. Quando um parceiro tentou nos passar a perna, foi ela quem detectou a armadilha no contrato. Meu filho virou-se para Alexei, e pela primeira vez o jovem sentiu vergonha sob o peso daquele olhar. Você sempre tratou o trabalho dela como um favor, mas era ela quem mantinha tudo de pé enquanto você sonhava grande. As palavras caíram como pedras. Tatiana Nikolaevna sufocou um grito, mas ninguém a ouviu. O depoimento de Viktor foi o golpe final. Não havia mais como negar. Irina não era a vilã que Tatiana pintara, nem a sombra obediente que Alexei imaginara. Era uma sócia, e pior para ele, uma sócia traída. Os dias seguintes foram um turbilhão de audiências onde testemunhas confirmaram sua competência, onde peritos atestaram que, sem suas intervenções, a empresa teria falido há anos. Até mesmo antigos funcionários demitidos por Alexei em crises de arrogância, vieram depor a seu favor, lembrando como ela intercedera por eles, como seu nome era sinônimo de solução nos corredores da empresa. Quando o veredito foi lido, o silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante de Tatiana. A casa, metade dela, seria de Irina. O negócio, embora permanecesse sob gestão de Alexei, deveria compensá-la financeiramente por sua cota, uma soma que o obrigaria a vender ativos ou buscar sócios externos. Ou seja, pensou ele, amargurado, perder o controle. Tatiana explodiu, suas palavras um borrão de ódio e desespero, mas Alexei já não a escutava. Ele via apenas Irina imóvel, com as mãos cruzadas sobre a mesa, os olhos secos. Não havia triunfo em seu rosto. Apenas o cansaço de quem, depois de anos carregando o mundo nas costas, finalmente o depositara no chão. Foram necessárias semanas para que os advogados calculassem o valor exato da dívida. Quando o número foi apresentado, Alexei sentiu o chão sumir. A compensação equivalia a quase um terço do patrimônio líquido da empresa. Vender parte do negócio ou contrair empréstimos, ambas as opções o enfraqueceriam irreparavelmente. Pior, as notícias do processo vazaram. Parceiros começaram a questionar sua estabilidade, investidores a recuar. O homem que antes era sinônimo de sucesso agora via seu nome associado a divórcio, disputa, fraude conjugal. Tatiana, expulsa da casa que considerava sua por direito, partiu em uma tempestade de ameaças. Você é fraco, cuspiu no rosto do filho pela última vez. Deixou essa mulher destruir tudo o que construímos. Mas Alexei já não tinha forças para lutar.
Naquela noite, sozinho no escritório vazio, ele abriu a gaveta da mesa e encontrou uma pasta com anotações de Irina, estratégias que nunca implementara, contatos que nunca explorara. Em um post-it amarelado, uma frase escrita à pressa: "Quando você estiver pronto para ouvir, eu estou aqui." Assinado, e asterisco. Ele segurou o papel até amassá-lo, enquanto as paredes que erguera ao redor de si desabavam, uma a uma. Enquanto isso, em um apartamento luxuoso que agora parecia uma prisão de memórias, Valentina encarava o vazio que ela mesma havia criado. Os tempos em que seu poder era absoluto, em que controlava cada passo do filho com palavras afiadas e promessas envenenadas, haviam se esvaído como fumaça. Agora restava apenas o eco de suas próprias escolhas, um legado de destruição que nem mesmo seu orgulho conseguia justificar. As paredes, antes repletas de quadros caros e troféus de uma vida construída sobre manipulações, agora pareciam cerrar-se ao seu redor, sufocantes. Ela havia ganhado batalhas, mas perdido a guerra mais importante, a de si mesma. Do outro lado da cidade, Irina respirava ar novo. A compensação que finalmente receberá não era apenas um valor em conta bancária, mas a devolução de algo muito mais precioso, sua autonomia. Alugaram um apartamento pequeno, porém luminoso, no coração pulsante da cidade, um espaço só seu, onde as decisões eram tomadas sem sombra de chantagens ou culpas. Ali, entre paredes nuas ainda por decorar, ela redescobria o sabor da liberdade, o café da manhã sem pressa, as noites de trabalho que terminavam quando ela decidia, o silêncio que não era solidão, mas paz. Naquela noite, depois de um dia exaustivo de reuniões e planilhas, Irina permaneceu no escritório, os dedos ainda quentes do toque do teclado. Pelas janelas, a cidade ardia em luzes, um espetáculo de vida que por tanto tempo, ela só observara de longe, como uma espectadora condenada às coxias. Agora, porém, sentia-se parte daquele brilho. A fadiga pesava em seus ombros, mas era uma fadiga honesta, a de quem lutou e não se deixou quebrar. Não havia ódio no peito nem sede de vingança. Apenas a certeza tranquila de que havia feito certo, protegido seu futuro, resgatado sua essência. Eu me recuperei, pensou, passando os dedos pela borda de uma foto emoldurada sobre a mesa, a filha, sorrindo, com os dentes de leite ainda à mostra. Era por aquele sorriso que ela se levantava todas as manhãs. Por ele, havia aprendido a dizer não. Por ele, havia se tornado inquebrável. O telefone vibrou, cortando o silêncio. No visor, o nome de Natália piscava, acompanhado de um emoji de taça de vinho. "Irka, minha querida, ainda no escritório?" A voz da amiga era um raio de sol em uma sala escura. "Trabalhando até essa hora? Ou só evitando a vida social como de costume?" Irina sorriu, apesar de si mesma. "Trabalhando, Nath. Sempre trabalhando." "Claro, claro. A rainha do eu não tenho tempo. Ouça aqui, sábado 20 horas, aquele novo restaurante italiano que todo mundo não para de elogiar. Eu já reservei. E não aceito desculpas." Ela hesitou por um segundo, mas a ideia de uma noite sem planilhas, sem fantasmas do passado, era tentadora demais. "Combina. Preciso disso." "Ótimo. E não se atrase, ou eu começo sem você, e você sabe que eu não dividirei a sobremesa." Irina riu, uma risada leve, quase esquecida. "Prometo." "Obrigada, Nath." "Por quê? Por salvar você de virar uma eremita?" "De nada. Agora desliga esse computador e vai dormir, ou amanhã você vai estar com olheiras até os pés." A ligação terminou, mas o calor da conversa permaneceu. Natália sempre soubera como acender uma faísca nos dias mais cinzentos. "Amigos", pensou Irina, guardando o celular. Eis algo que Valentina nunca teve e nunca entenderá. Ela se levantou, esticando os braços para espantar a tensão acumulada. Do lado de fora, a noite estava fresca, quase doce. Respirou fundo, deixando que o ar gelado enchesse seus pulmões. "Perdi um casamento", admitiu para si mesma, "mas ganhei uma vida." E isso, no fim das contas, era vitória suficiente. Olhou uma última vez para a cidade iluminada, onde milhares de histórias se entrelaçavam, e sorriu. Não por malícia, não por triunfo, mas pela simples, profunda verdade de saber: alguém está aqui. E esse alguém sou eu.